Filipenses capítulo de número 3, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 ao 21, seguindo aqui a nossa ordem natural, a sequência natural de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos nos aproximando do final dessa carta, e essa é a porção que o Senhor separou para nós nessa noite. Filipenses 3, do 17 ao 21, nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Alice no País das Maravilhas é uma obra magnífica, escrita em 1865 por um autor chamado Charles Dodgson, mas nesse livro ele adotou para si um nome pseudo que foi Lewis Carroll, acho que é essa a pronúncia. E nessa obra, Alice no País das Maravilhas, ele relata a história de uma moça que tinha todo o conforto do mundo e que vivia muito confortável nesse mundo, mas que sentia o desejo de encontrar um sentido para a vida. Um certo dia ela está em um parque, sentada em um dos bancos daquele parque, e de repente passa um coelho branco. A trama começa assim. E esse coelho, ao passar de forma rápida, ela acompanha esse coelho, ele entra no bosque, de repente ele entra numa gruta, num buraco, Alice vai atrás, e ela acaba caindo nessa gruta onde o coelho entra. Ao cair nesse buraco, ela inicia uma trajetória no mundo desconhecido, onde as coisas não fazem sentido nenhum. Ela encontra ali uma rainha perversa, com um exército mais perverso ainda, que mata as pessoas como se mata um bicho, um inseto. Ela encontra ali essa rainha, inclusive, executando um sujeito, sem que ele tenha passado pelo julgamento justo. E ela questiona essa morte. Ela diz: vocês não podem fazer isso. E a rainha diz: aqui nós podemos tudo. Ela diz: não, porque lá no meu mundo, primeiro a pessoa é presa, depois ela é investigada, julgada, e aí depois ela é executada, se esse for o caso. A rainha diz: mas aqui a gente começa do fim. Aqui a gente executa primeiro e depois vai saber que crime essa pessoa cometeu. Alice fica revoltada com tudo aquilo, e ela fica mais perdida ainda. Os dias dela naquele mundo subterrâneo desconhecido são dias de busca por um sentido para a vida, ou dias de busca para entender o que acontecia tudo ali, o que acontecia naquele mundo. E um certo dia ela está andando perdida. Aliás, todos os seus dias naquele mundo ela anda perdida. E ela está passando debaixo de uma árvore, e lá em cima da árvore tem um gato. O gato é o personagem mais racional dessa trama, além de Alice. E ela olha para o gato e diz o seguinte: você pode me ajudar? E o gato, muito educado, dá uma espreguiçada, como todo gato, né? Gato é bicho preguiçoso. E aí ele diz: pois não, moça, posso sim. O que eu posso ser útil? E ela diz o seguinte: olha, para onde vai essa estrada? E ele diz o seguinte: onde é que você quer chegar? E ela diz: olha, eu não sei onde é que eu quero chegar, porque eu estou perdida. Aí o gato sabiamente olha para ela, calmamente, dá uma espreguiçada novamente, abre a boca com toda a preguiça do mundo e diz o seguinte: quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer um desses caminhos vai lhe servir. E Alice continua perdida naquele mundo, querendo entender para onde ela está indo,
por que todas aquelas coisas acontecem da forma como acontecem, e assim ela segue até o final da obra. Esse autor é magnífico, porque na verdade Dobson não tinha intenção simplesmente de falar de uma mocinha ou de um gato que sabia dar bons conselhos. Ele queria simplesmente mostrar o que estava acontecendo no seu mundo, no seu país, naquela época. Em 1865 o país era tirano, julgava as pessoas como queria, sem nenhum princípio, matava as pessoas, executava as pessoas sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, sem nenhuma razão. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Aliás, Alice no País das Maravilhas tem uma conexão muito parecida, muito semelhante com o Matrix. O primeiro Matrix foi lançado, se eu não estou enganado, no ano de 1996. A trama relatada em Matrix começa exatamente com o Morfeu mandando o Neo, eu acho que é esse o nome do rapaz, fazer uma escolha. E a escolha é: você quer conhecer o mundo real ou você quer permanecer no seu mundo medíocre, esse mundo de fantasias? Alice precisava conhecer aquele mundo e saber que o mundo real, ele tem muitas injustiças e acontecem muitas coisas sem sentido. Assim também como em Matrix, Neo entra no mundo de descobertas e ele percebe que a vida é muito mais do que aquilo que ele vive no seu mundo de fantasias, de conforto, de riquezas, de pompas, de honras. Enquanto isso, lá fora tem muitas pessoas morrendo, sendo executadas e sendo eliminadas sem nenhuma razão, simplesmente por capricho dos poderosos. Se vocês querem entender Alice no País das Maravilhas, assistam Matrix ou vice-versa, e vocês vão entender quão estreita é a relação entre essas duas obras. Mas leiam primeiro Alice no País das Maravilhas, porque de fato é uma obra maravilhosa, partindo desses pressupostos que eu acabei de apresentar. Esse texto que nós lemos, essa pequena porção da carta aos Filipenses, ele continua tratando ainda, apresentando Paulo como atleta. Na verdade, Paulo está se apresentando como atleta. Na sessão anterior, Paulo usou exatamente a figura de um atleta que está numa competição, e ele enfatiza que nessa corrida, para alcançar o prêmio que é chamado por ele de soberana vocação, Paulo dá instruções para nós preciosíssimas nessa porção que nós lemos hoje. Na porção passada, ele orienta, ele instrui os seus leitores de que para alcançar a soberana vocação é preciso continuar olhando para o alvo, definindo um caminho e sabendo em que caminho está andando e para onde vai. Paulo, diferente de Alice no País das Maravilhas, sabia para onde estava indo. Por isso que ele diz: eu olho para o alvo, eu busco o prêmio da soberana vocação. Nesses versículos que nós lemos, ele continua usando essa figura do atleta, e ele também lembra aos seus leitores que eles não são desse mundo, que eles são atletas numa competição, a competição ocorre nesse mundo, mas eles são cidadãos dos céus. Eles precisam chegar ao céu para que sejam coroados e recebam o prêmio da soberana vocação. Dito isto, eu convido os irmãos a meditarem comigo sobre o tema instruções preciosas de um atleta vencedor. Paulo já é um vencedor, embora ele diga: eu ainda não alcancei totalmente o prêmio da soberana vocação, mas ele já é um vencedor, porque ele está na pista competindo, e nessa competição ele vai muito bem, apesar de suas falhas, defeitos e deficiências. Ele vai muito bem, justamente porque ele sabe o mais importante, ele sabe para onde vai, ele sabe que faixa ele deve percorrer, diferentemente de muitos que estão no caminho, mas não conhecem o caminho onde estão andando, nem conhecem o destino para onde vão. No meio disso tudo, Paulo dá algumas orientações para nós preciosas, como vencedor que ele é. E a primeira orientação e instrução que Paulo transmite para nós, para os seus leitores, os irmãos da igreja de Filipos, em primeira mão, ele apresenta a sua própria pessoa como um modelo a ser seguido. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se vocês, como atleta, querem ser vencedores, querem alcançar o prêmio da soberana vocação, olhem para mim. Vejam comigo o que ele diz no versículo 17. Ele diz assim: irmãos,
Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui a ordem de Paulo, o imperativo de Paulo, porque aqui nós temos uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Ele diz o seguinte: sejam meus imitadores. Olhem para mim, sigam o meu exemplo. William Wagner vai olhar para essa sentença e vai dizer que a maioria dos pregadores começam incentivando as pessoas, dizendo o seguinte: façam o que eu digo, mas não façam tudo o que eu faço. Paulo não começa o seu discurso orientando outros atletas, e como atleta que ele é, dizendo o seguinte: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Paulo está dizendo: façam aquilo que eu faço, sejam meus imitadores, e se vocês forem, vai dar certo. Corram, participem dessa competição como eu estou participando. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não é aquele treinador que fica à beira do campo num jogo de futebol, ou aquele treinador que fica à beira do ginásio de uma competição, orientando os seus atletas, dizendo como eles devem fazer apenas. Mas Paulo está dentro da competição e ele está dizendo o seguinte: olhem para o meu exemplo. Se vocês querem chegar lá e alcançar o prêmio da soberana vocação, se vocês querem subir ao pódio, então observem a mim e sigam a mim. Essa é a primeira preciosa instrução que Paulo apresenta para os seus leitores, que também são atletas. John MacArthur, olhando para essa sentença, ele diz: Paulo aqui está mostrando que nós precisamos seguir alguém que não é totalmente perfeito. Paulo não era totalmente perfeito só Cristo. Mas como atleta, ele era totalmente perfeito. Para que possamos ver como superar as nossas imperfeições. Ora, que sentido faz você olhar para alguém perfeito, sabendo que aquele alguém só conseguiu o que conseguiu porque é perfeito? O que Paulo está dizendo é: olha, eu não sou totalmente perfeito, porque eu ainda sou pecador. Eu já sou santo, porém ainda não. Sou santo até um certo ponto, mas não em toda a plenitude. Mas sigam o meu exemplo. Como atleta, eu estou fazendo de tudo para acertar. Sigam o meu exemplo. Então, o que o MacArthur está dizendo aqui é o seguinte: Paulo não se apresenta como uma pessoa que nunca peca, porque ele pecava. Paulo não se apresenta como o Senhor Jesus, que foi o único a não pecar, mas ele se apresenta como uma pessoa que tem deficiências, e que muitas delas já foram superadas pelo desejo de acertar, pelo desejo de ser aperfeiçoado, e pelo desejo de se tornar parecido ou semelhante a Cristo em questão de santidade. Paulo, em sua corrida para a soberana vocação, que será coroada no céu, cada dia que passa, ele aumenta mais ainda o seu nível de perfeição e de santidade. E é nesse sentido que ele está dizendo: sigam o meu exemplo, sejam meus imitadores. F.F. Bruce diz que Paulo aqui não se apresenta como modelo diferente de Cristo até certo ponto, embora ele não seja em todos os aspectos igual a Cristo, mas ele é semelhante a Cristo. Ele é alguém que quer agradar o seu Pai, o Deus que ele salvou. E o Bruce continua dizendo: ele já tinha ensinado que só deveria ser imitado caso ele mesmo imitasse a Cristo. Em outras palavras, Paulo disse a mesma coisa lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O tema desse versículo é o mesmo, quando ele diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Alguém poderia questionar Paulo, dizendo o seguinte: como é que nós vamos seguir a você, que você não é perfeito? E aí Paulo poderia justificar esse argumento dizendo o seguinte, ou refutar esse argumento dizendo o seguinte: mas eu sou imitador de Cristo. Se vocês querem me seguir, devem me seguir, sigam, não pelo que eu sou em si, mas porque eu estou seguindo a Cristo. Eu sou igual a Cristo até certo ponto. Eu tenho o desejo de acertar. Isso que Paulo está dizendo quando ele escreve dizendo: sejam meus imitadores. Mas a segunda preciosa instrução que Paulo, como atleta vencedor, transmite a outros atletas para que eles sejam vencedores é a seguinte: Paulo faz uma advertência quanto os inimigos da cruz, os adversários da cruz. Todo atleta tem seus adversários, tem pessoas que competem
Se é uma corrida de atletismo, tem outros atletas ao lado querendo chegar também ao pódio, ocupar o mesmo lugar que esses outros atletas querem ocupar. Ou seja, todos buscam o mesmo objetivo e a competição é acirrada. Aqui também tinha inimigos, que Paulo chama inimigos da cruz de Cristo. Vejam comigo que ele diz no versículo 18 e 19: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja que no finalzinho do versículo anterior que nós lemos, o 17, Paulo diz: sejam meus imitadores, mas não deixem de observar alguns que andam entre vocês. Olhem para mim, mas observem os exemplos negativos. E agora no versículo 18 ele diz: porque esses que estão entre vocês, muitos dos que estão entre vocês, eles são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz isso, ele diz o seguinte: eu digo isso até chorando, com muito pesado no meu coração, porque Paulo não gostaria que numa igreja tão vencedora e tão cheia de virtudes tivesse pessoas inimigas da cruz de Cristo, mas sim. E possivelmente aqui, segundo John MacArthur, Paulo está dizendo ou advertindo os seus leitores que na corrida para alcançar o prêmio ou chegar ao pódio, nós precisamos reconhecer que há muitos exemplos que não podem ser seguidos, embora precisem ser observados. Aprendemos a não seguir essas pessoas e ao mesmo tempo aprendemos a seguir pessoas corretas. Então, se Paulo já tinha dito: sigam a mim, sejam meus imitadores, automaticamente ele estava também censurando outras pessoas que não serviam como modelo e como exemplo. Essas pessoas são chamadas de inimigos da cruz de Cristo. Ele diz isso no final do versículo 18. Mas por que eles não podem ser seguidos? Exatamente por esse aspecto. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira razão pela qual eles não podem ser seguidos ou imitados. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Isso está no finalzinho do versículo 18. Eles são inimigos da cruz de Cristo, diz João Calvino, porque pregam a lei da circuncisão, porque são judaizantes. E ao pregar a lei da circuncisão, eles se esvaziavam ou empobreciam o significado real da morte de Cristo na cruz. Quando você prega algo contrário ao que Cristo fez na cruz, é claro que você está desprezando e empobrecendo o significado da morte de Cristo. Assim faziam os judaizantes. Eles pregavam que todo cristão, ou toda pessoa que se tornasse cristã, mesmo depois de adulto, também precisava ser circuncidado. Talvez Paulo esteja falando desses homens, e ele diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Mas ele no versículo 19, ainda falando desses homens, ele diz o seguinte: o destino deles é a perdição. Eles mereciam este destino, diz Hendrickson, porque adicionaram obras humanas para o sacrifício de Cristo. Eles mereciam esse destino porque eles acreditavam que obras humanas, diz William Hendrickson, mesmo não salvando ninguém, mas eles diziam que essas obras eram necessárias para a salvação. E consequentemente, ao pensarem assim, ao agirem assim, adicionando fatores ao sacrifício da cruz para a salvação, esses homens teriam como destino a perdição. É isso que Paulo está dizendo. Então, os irmãos da igreja de Filipos jamais poderiam seguir esses homens, porque o destino deles é a perdição. E consequentemente, se os irmãos seguissem esses homens, eles também estariam perdidos. Mas Paulo apresenta uma terceira razão pela qual esses homens não podem serem exemplos ou serem imitados. Ele diz que o Deus deles é o ventre. Isso ainda está no versículo 19. F.R. Cruz diz que isso pode significar que os apetites, os desejos, os interesses máximos dessas pessoas, os seus anseios, esses anseios poderiam ser por comidas ou simplesmente por atos sexuais. Mas o fato é que Paulo diz que o Deus deles é o ventre. E talvez aqui, por conta dessa mudança, suposta mudança de tonalidade ou de discurso de Paulo,
ele agora esteja falando de pessoas que eram praticantes ou adeptos da glutonaria. O que é a glutonaria? Aqui falando na nossa linguagem bem popular, é uma pessoa gulosa, que come muito e que não tem pudor. Paulo diz que o Deus deles é o ventre. E pode ser que aqui Paulo também esteja falando dessas pessoas. Essas pessoas não podem ser seguidas, não podem ser observadas, não podem ser imitadas, porque elas valorizam mais o que comem do que o que oferecem a Deus como culto. E por conta disso, essas pessoas transformam o seu próprio ventre num Deus ou numa divindade que vai ser adorado todos os dias. Paulo diz: o Deus deles é o ventre. Eu queria que você pensasse sobre isso, meus irmãos, já a título de reflexão, né? Muitos comem demais, bebem demais. Nós crentes somos vistos como pessoas que comemos muito, com abundância. Cuidem disso também, para que a comida não se torne uma divindade, para que o corpo não se torne um Deus. Esses, Paulo diz que não podem ser imitados. William Barclay diz que os judaizantes, eles se orgulhavam da circuncisão. Aquilo que Paulo tinha considerado lixo e vergonha, esses homens aqui têm como prêmio, como uma cobiça. Eles se orgulham de ter o ventre deles como o Deus deles, a divindade deles. Eles têm prazer em fazer isso. Se o caso aqui for a circuncisão, Paulo já tinha rejeitado a circuncisão, já tinha dito que a circuncisão era considerada como esterco. Esses homens têm esse aspecto da lei mosaica como principal estandarte e bandeira da carreira cristã. Em terceiro e último lugar, a outra instrução que Paulo transmite para os seus leitores, para as suas ovelhas como atletas, é que a cidadania celestial é de fato a verdadeira cidadania. Ou seja, Paulo diz aos seus leitores: vocês não são cidadãos desse mundo, vocês são cidadãos da pátria celestial. Observem comigo o versículo 20 e o versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus. Essa é a tônica de Paulo nesses dois versículos, e talvez aqui nós tenhamos o coração dessa perícope, a parte mais importante, quando ele diz: a nossa pátria está nos céus. Hendrickson diz que aqui, dessa forma, Paulo instrui os filipenses, porque eles consideravam Roma a principal pátria, a pátria a ser idolatrada, a pátria a ser admirada. Lembrem-se que a cidade de Filipos era uma pequena colônia onde Roma estava presente. A cultura era romana, a política era romana, as vestes, os deuses eram romanos, e eram muitos. César, inclusive, era tido como Deus, como Senhor. Paulo, portanto, diz a esses irmãos: a nossa pátria não está aqui. A pátria de vocês, filipenses, não é Roma. O Deus de vocês não é César, embora ele seja poderoso, mande no mundo inteiro, mas há alguém mais poderoso do que ele. Embora Filipos seja uma cidade completamente fortificada, rica, mesmo sendo pequena, um lugar maravilhoso para morar, mas existe um lugar celestial, uma pátria celestial que é melhor do que essa. Paulo está lembrando que esses irmãos estão caminhando para o céu como atletas que são, e essa competição deve continuar, essa corrida deve continuar. Eles não podem olhar para o conforto que Filipos oferece sendo uma colônia romana. Eles não podem olhar para o orgulho que Filipos confere a eles sendo uma colônia romana. Eles têm que olhar para o céu. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz: de onde nós aguardamos o Salvador. Em Filipos havia muitos soldados reformados, diz William Barclay, e aposentados que desfrutavam de uma vida que era a mesma coisa de estar no céu para muitos, né? Uma vida confortável.
aqueles soldados que serviram ao exército por 21 anos. Com 21 anos de serviço, se eles não morressem na guerra, se eles não morressem por alguma razão, eles ganhavam uma aposentadoria muito boa e muito rica para aquele momento. Eles ganhavam o título de cidadão romano. Agora veja só que ironia: para o cara se tornar cidadão romano, se ele não tivesse nascido em Roma, tinha alguns meios, e um deles era ir para a batalha, para a guerra, se tornar um soldado do exército. Se ele conseguisse servir ao exército durante 21 anos, aí ele conseguiu o título de cidadão romano. Mas somente dessa forma. E aí eles recebiam esse privilégio. E recebendo esses privilégios, esses homens confiavam de que estavam por o resto da vida protegidos, porque Filipos era uma cidade protegida pelo exército romano, e ela estava segura de qualquer ataque, ou de qualquer coisa, de qualquer situação de pobreza. A cidade estava prevenida. Então esses homens se orgulhavam disso. Paulo diz: não é daqui que vai proceder a nossa vitória, não é aqui que nós vamos ganhar o prêmio da soberana vocação, não é aqui que nós seremos eternamente coroados, mas é na pátria celestial. Vocês são cidadãos de lá. É isso que Paulo está dizendo. E ele lembra que um dia Cristo vai voltar. No versículo número 21, ele diz que Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação num corpo de glória. Ele está lembrando aqui, meus irmãos, da volta de Cristo, da volta dele à terra para levar a sua igreja. E ele está lembrando o que vai acontecer naquela ocasião. Paulo por diversas vezes falou que Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação num corpo de vitória, num corpo triunfante, vencedor, num corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. Ele está lembrando aos filipenses, portanto, desse preceito, para que eles não prendam e não ancorem seus corações nos privilégios da cidade de Filipos, que eram muitos. Strauss vai dizer que o termo transformação, ou o termo transformar aqui, é um termo usado especificamente aqui e em alguns poucos outros textos que são apresentados por Paulo. E esse substantivo, ou esse verbo, quando transformado em substantivo, melhor dizendo, ele aponta para a eficácia física de alguém. Eu falei aqui em outra ocasião que existem duas palavras gregas para traduzir para nós a ideia de forma. Existe a palavra metamorfose, que se refere à transformação interior do nosso corpo. Metamorfose é uma transformação que acontece no nosso interior, no nosso coração. E existe essa palavra, metaesquematizo. Morfê refere-se à transformação interior. Daí a ideia da palavra metamorfose, é uma transformação interior. E esquema, também é traduzido para nós como forma, no entanto, refere-se à forma exterior, a forma do corpo, o físico, a matéria em si. Então o que Paulo está dizendo é que a nossa matéria, hoje corruptível, pecadora, miserável, que carrega consigo ainda o pecado, ela será transformada. Não só o nosso interior foi transformado, mas o nosso corpo também será transformado. Um dia nós não inclinaremos mais o nosso pensamento para o pecado, porque nosso corpo vai ser transformado. Um dia nós não vamos ter mais vontade de pecar, porque o nosso corpo vai ser transformado. Cristo venceu o pecado justamente para que isso no último dia fosse conferido a nós. Paulo está lembrando aos filipenses do que vai ocorrer na segunda vinda de Cristo com eles, e que eles não se apeguem a esse mundo, porque isso é muito, infinitamente mais importante do que qualquer privilégio que esse mundo possa oferecer. Paulo, em outra ocasião, se referiu aos seus leitores e os chamou de peregrinos. O peregrino é alguém que está de viagem, é um estrangeiro, é alguém que passa apenas alguns dias em alguma cidade, mas ele não tem o seu coração, a sua vida presa àquela cidade, porque ele está de passagem. Outro dia eu estava refletindo e escrevendo justamente sobre isso. Esse mundo é como uma cabana que serve para dar abrigo a nós numa noite de tempestades, porque nós estamos no caminho, esse mundo está ao lado do caminho,
Ele não é totalmente o que nós gostaríamos que ele fosse, mas ele nos dá refúgio da tempestade. Nós entramos nessa cabana, que é esse mundo, passamos a noite. Durante a noite, por aquela cabana está escura, nós não percebemos que o telhado dela está desabando, que as paredes estão desmoronando. Mas quando o dia amanhece, nós olhamos para o telhado e percebemos que ele vai desabar a qualquer momento. Quando o dia amanhece, nós olhamos para as paredes e percebemos que elas vão desmoronar a qualquer momento. Então, qual é a ideia que nós temos quando vemos o telhado estragado, quando vemos as paredes deterioradas? Qual é a nossa iniciativa? É sair daquela cabana o mais rápido possível, mesmo que lá fora uma tempestade esteja nos esperando. Mas nós temos que continuar seguindo para o nosso lugar, para a nossa casa, a nossa terra, que é segura. Nós não podemos ficar ali naquela cabana, ela vai desabar. Esse mundo é exatamente uma cabana que está desabando, e quem ficar nele vai perecer juntamente com ele. Por isso que Paulo diz que nós somos peregrinos. Esse mundo serve para abrigar a nós em alguns momentos, serve de refúgio em alguns momentos, mas não é o que nós precisamos. Não é o que nós precisamos alcançar. Nós precisamos voltar para a nossa casa, e a nossa casa é o céu. Vocês lembram que a história da humanidade começa no Éden? O Éden é uma extensão do céu. Não tem pecado, não tem coisa ruim, só tem coisa boa. E vocês lembram que nós fomos expulsos do jardim do Éden por conta do pecado? Na pessoa de Adão e Eva, claro, estávamos representados por eles. Nós precisamos voltar para a nossa casa, que é o Éden. Agora um Éden bem maior, um Éden eternamente protegido do pecado, que é o céu, a casa que o nosso Deus tem preparado para nós. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações. A primeira delas é: você se considera um exemplo a ser seguido? Com base no primeiro aspecto que nós destacamos aqui, quando Paulo diz: sejam meus imitadores. Você pode contrariar aquele ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você se acha capaz de dizer o seguinte: olha, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu me garanto como cristão? Você tem capacidade de dizer isso? Eu não estou falando de perfeição total, meus irmãos, e plena, porque nós não vamos conseguir isso nesse mundo. Mas em muitos aspectos da nossa vida como cristão, nós precisamos nos tornar exemplos, e perfeitos exemplos de muitas pessoas. Paulo não era perfeito, ele não era sem pecado, mas era um exemplo na luta contra o pecado. Paulo lutava contra o pecado todos os dias. Talvez por isso ele diz: sejam meus imitadores, lutem contra o pecado juntamente comigo. Paulo era alguém que não desistia de pregar o Evangelho. Talvez por isso ele diz aos filipenses: sejam meus imitadores. Em outras palavras, preguem o Evangelho incansavelmente como eu estou pregando. Paulo tinha o desejo de agradar a Deus em tudo, em todas as coisas, e ele não se cansa de lutar por isso, para agradar a Deus. Talvez por isso ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vocês percebem o que Paulo está querendo dizer na prática, quando ele diz: sejam meus imitadores? É exatamente isso. Você poderia dizer isso para alguém aqui na igreja, chegar para alguém aqui na igreja e dizer o seguinte: olha, ore o mesmo tanto que eu oro, porque eu estou fazendo isso. Sirva a Deus da mesma forma que eu estou servindo. Sigam a mim, porque eu estou seguindo a Cristo. Ou será que você adotaria o jargão mais popular e mais fácil, que isenta você de qualquer responsabilidade, que é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Alguns vão dizer que essa expressão foi utilizada pela primeira vez por um homem chamado Sêneca, que não estava falando de si, mas estava se referindo a Roma na época, e ele dizia que os poderosos de Roma naquela época, ele dizia o seguinte: façam o que nós falamos, o que nós dizemos, mas não façam o que nós fazemos. Isso aqui foi uma realidade muito companheira de Jesus nos dias dos fariseus. Os fariseus colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, os quais eles não poderiam carregar, de tão pesados que eram. A outra aplicação que eu quero fazer é: a igreja, de um modo geral, meus irmãos, está cheia de inimigos da cruz de Cristo. E nós, o que somos nesse meio?
Os inimigos da cruz de Cristo estão lá fora, é verdade. Mas os que mais causam prejuízos ao reino de Deus são aqueles inimigos da cruz de Cristo que caminham conosco aqui. Eles são necessários? São, mas eles atrapalham muita coisa. Eles atrofiam o crescimento da obra. Eles atrasam o crescimento espiritual de alguém, porque eles acabam de alguma forma contagiando alguém. Quem é você aqui nessa noite? Você poderia tipificar a pessoa de Paulo, ou você é uma representação fiel dos inimigos da cruz de Cristo, que vai contra a cruz de Cristo? Quem é você? Eu gostaria de dizer que não existe uma terceira opção. Muitos, na tentativa de fugir da responsabilidade, dizem: eu não sou nem uma coisa nem outra, estou tentando ser como Paulo, mas também não sou inimigo da cruz de Cristo. Não existe neutralidade nessa questão. Ou nós somos uma coisa, ou somos a outra. Não existe uma terceira via. Como nós temos tratado as pessoas com quem nós convivemos? Como nós temos encarado o feito realizado por muitas pessoas na pregação do Evangelho? Nós temos chegado lá e ajudado elas, dizendo o seguinte: o que é que está precisando aí? Como que nós temos encarado os projetos da igreja? Alguma vez você já chegou para a liderança e disse o seguinte: o que é que está precisando aí? Vocês estão precisando de quê? Muitas pessoas já falaram isso para mim desde que eu cheguei aqui. Falam isso incansavelmente. Isso serve de consolo para a gente. Mas todos poderiam adotar esse discurso. Afinal de contas, nós estamos aqui querendo acertar e querendo tornar a igreja maior, o reino de Deus maior aqui na cidade. Esse é o nosso desejo. Pode ter certeza que os nossos corações estão cheios e repletos de boas intenções. E nós vamos errar? Vamos, demais. Mas esse não é o desejo do nosso coração. Nós queremos acertar em tudo e queremos agradar o nosso Deus em tudo. Portanto, partindo desse princípio, se junte a nós, mesmo que em algum momento a gente faça aquilo que não lhe agrada. Afinal de contas, nós não vamos conseguir agradar 150, 180 pessoas. É impossível. Em algum momento nós vamos ter que dizer não para a sua ideia, mas em alguns momentos nós vamos dizer sim, se percebermos que ela é boa. Às vezes é até melhor do que a nossa. Às vezes o seu projeto é até melhor do que o nosso, e nós estamos flexíveis para ouvir esses projetos. Agora, em vez de você ficar dizendo: eu disse que isso aí não ia dar certo, ou então ficar observando, né? Você sabe que toda igreja tem isso. Talvez aqui não tenha, mas tem aquelas pessoas que ficam na plateia só observando e desejando que dê errado, para dizer: eu não disse que dá errado. Não faça isso, meu irmão. Se você não pode fazer nada de bom pelo reino de Deus, não faça nada para atrapalhar a obra do Senhor. Se esquive disso. Você já vai prestar contas a Deus por não fazer nada, e você ainda vai acumular outro aspecto na prestação de contas, atrapalhando aqueles que estão fazendo. Pense sobre isso, porque Deus em algum momento vai lhe encurralar. Não se esqueça disso. Em algum momento todos nós seremos encurralados por Deus e vamos ter que prestar contas aí do que nós fizemos como cristão para o reino de Deus e para a igreja dele. A igreja não é perfeita, meus irmãos, mas lembrem-se que a igreja é a noiva de Cristo. Um noivo perfeito, sem pecado, se casou com essa noiva. E quem sou eu para rejeitá-la? Quem sou eu para condená-la? Eu queria dizer também que não é possível você se relacionar com o noivo ignorando a noiva. Não é possível você participar das bodas do Cordeiro, a celebração desse casamento, que é a vinda do Senhor Jesus, com o triunfo da igreja sendo levada para o céu. Não é possível você participar dessa festa amando apenas o noivo e odiando a noiva. Os convidados para um casamento são pessoas queridas do noivo e da noiva. O que acontecer diferente disso é anomalia. Portanto, se você tem dificuldade de amar a noiva, peça a Deus para lhe dar capacidade para amá-la, porque Deus amou e escolheu a igreja para ser a noiva do seu filho, o homem perfeito que veio a esse mundo e que não pensou duas vezes antes de se casar com essa noiva.
Se Cristo, que é perfeito, amou a igreja dele, a noiva dele, quem sou eu para não amá-la? Eu queria finalizar dizendo o seguinte: vivemos numa época de culto e celebração ao corpo. Falamos que somos cidadãos do céu, mas nos comportamos como se fôssemos escravos desse mundo. Um exemplo disso é o quanto nós investimos na academia. Quanto você gasta por mês na academia? Não é pecado, certo? Eu estou falando dos exageros e das coisas que a gente faz em detrimento de outras. Quanto você investe por mês ou gasta por mês em roupas? Quanto você gasta em plásticas? Isso é mais particularmente das mulheres, né? Quanto você gasta em produtos de beleza? Isso também é mais particularmente dirigido às mulheres. Não que a gente não goste disso, mas as mulheres têm um custo de vida bem maior, né? E é de se entender. Mas quanto você gasta ou investe na sua alma? Por isso que eu estou dizendo que nós vivemos um tempo, uma época de culto e celebração ao corpo. E eu vou dar um exemplo disso. Durante a semana, insistentemente nós nos reunimos aqui toda quinta-feira para orarmos e estudarmos a palavra do Senhor. Enquanto nós temos aqui 25, 30 pessoas, as academias nesse mesmo horário estão lotadas. Pessoas estão disputando as máquinas para fazerem seus exercícios, pagando a mensalidade, pagando às vezes o personal em particular e gastando muito em looks, roupas, talvez suplementos e outras coisas mais. É pecado fazer isso? Não, desde que a gente também invista no reino de Deus. Quanto você tem investido no reino de Deus? Quanto você tem gasto? Quanto você tem investido na sua alma? Estou falando da realidade durante a semana. No domingo as academias não abrem, mas os clubes, as chácaras de amigos, as praias, aqui não tem, mas na capital tem. Enquanto esses lugares estão lotados, muitas vezes as igrejas estão esvaziadas pelos próprios cristãos. É pecado fazer isso? Não, não é pecado, desde que eu faça algo também pelo reino de Deus e pela igreja dele que está aqui, precisando de trabalho, precisando de que alguém invista nela. Investimos num corpo que vai virar pó, investimos numa vida que vai ser dissipada como vento, mas não nos preocupamos em investir na nossa alma, que é o aspecto eterno o qual nós possuímos e que é quem vai prestar contas diante de Deus. Se você não sabe, mas é a nossa alma, claro, o nosso corpo também, porque ele vai ressuscitar no último dia. É a nossa alma que vai prestar contas diante de Deus. E o que nós temos investido nela? Quanto nós temos investido nela? Que tipo de investimento nós temos feito nela? Talvez muitas pessoas ajam assim porque não sabem para onde estão indo, não sabem o que quer da vida. Alice, no País das Maravilhas, não sabia o que queria, por isso ela disse: eu estou perdido. E aqui eu digo, meus irmãos, definam para onde vocês estão indo, onde vocês querem chegar, mas definam também o caminho, porque o caminho é tão importante quanto o destino. Não dá para chegar no destino sem saber qual o caminho deve seguir. E eu queria lhe dizer: Jesus é o caminho, siga Ele, não tem erro. Se você não se achou ainda, siga Jesus e vai dar certo. Faça o que Ele fez, o que Ele faz. Ame a Deus sobre todas as coisas, se você quer chegar no céu e desfrutar da vida eterna que Deus preparou para você. Que Deus me abençoe em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento.